Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para assuntos de saúde. E em 1906, há exatos 100 anos, um médico alemão, durante uma autópsia, descobriu no cérebro do morto lesões que nunca ninguém tinha visto antes. Tratava-se de um problema dentro dos neurônios. As células neurais elas estavam com fibras retorcidas que foram chamadas de placas senis. O nome desse médico era Alois Alzheimer e a doença passou a ser chamada de mal de Alzheimer. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Mauro Pelvezan, ele é geriatra e faz parte do ambulatório de estudos cognitivos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Dr. Mauro, por que durante 100 anos pouco ou muito pouco se evoluiu a respeito, pouco se conhece ainda da doença de Alzheimer? Bom, inicialmente porque os fatores, se descobriu muito, né, sobre como se formam as lesões, tanto as placas senis quanto os emaranhados neurofibrilares, que são as características neuropatológicas da doença. Mas os fatores causais, o que desencadeia todo o processo, ainda, né, é motivo de especulação. Então não se sabe muito bem, se especulou uma série de situações, uma série de fatores que poderiam, desde fatores genéticos, fatores ambientais, mas até hoje não se chegou a uma conclusão. Então você sabe muito bem o que acontece, aonde começa, como se dissemina essas alterações, mas não se sabe o fator causal. E isso é um fator que é limitante, né? Lógico, você sabe muito mais do que há 100 anos, né? Hoje você sabe todo um processo de tudo que está envolvido com a doença de Alzheimer, mas não se chegou ainda a essa determinação do fator causal, o desencadeador de toda essa confusão, vamos dizer assim. Qual é a faixa etária de maior prevalência? É uma doença da terceira idade, mas qual é a faixa etária de maior prevalência do mal de Alzheimer? A grande maioria desses pacientes vão se situar acima dos 65 anos de idade. Podem existir formas de início mais precoce? Sim, eles podem existir, mas isso aí já tem uma determinação genética muito mais evidente, são famílias que estão afetadas. Podem existir pacientes bem mais jovens do que isso, mas isso são situações extremamente raras, né? Uma ou outra família que foram descritas no mundo em relação a isso. A maior parte dos pacientes, eles acabam se situando acima dos 65 anos. Quer dizer, o senhor falou que hoje é difícil até se traçar um mapa hereditário da doença? Você sabe que existem algumas alterações genéticas que estão relacionadas à doença de Alzheimer. Então, por exemplo, um carreador, uma proteína carreadora de colesterol, que é a ApoE, que você falou muito, isso tem um componente genético. Existem algumas situações, algumas alterações em alguns cromossomos que vão levar a algumas alterações a nível de pré-senilinas, né, chamadas pré-senilinas, que também seriam fatores. Mas isso são menos de 1% dos casos. A grande maioria dos casos são de incidência esporádica nessas famílias. Então não se tem ainda um determinante genético importante para a grande maioria dos casos. Bom, por enquanto está no campo da ficção científica, mas o mapeamento do genoma humano dentro de um futuro, que nós esperamos que seja próximo, ele vai poder definir quem pode sofrer de Alzheimer ou não? Eu espero que sim, ter alguns marcadores precoces da doença, né, para a gente poder, pelo menos, não que vá ter a doença, mas pelo menos nós possamos ter um grupo de pacientes que a gente precise ficar em um controle mais estrito desses pacientes, para aumento da probabilidade deles desencadearem a doença. Assim, eu acho que nesse aspecto eu acredito que sim, esse mapeamento todo vai nos ajudar nesse sentido. Doutor Mauro, os médicos conhecem a doença de Alzheimer? Infelizmente, apesar de nós estarmos em pleno século XXI, ainda a gente vê muito desconhecimento a respeito da doença de Alzheimer. Então, lá no nosso ambulatório, lá do Hospital de Clínicas, a gente ainda vê muitos pacientes, né, não tratados, ou por a falta de diagnóstico, ou pelo médico não acreditar que as drogas que nós temos hoje atualmente, os medicamentos que nós temos disponíveis, inclusive na rede pública, né, não têm efeito nenhum, porque por muitos ainda acreditarem que aquilo é uma situação própria de envelhecimento. Né? Então, isso... Quer dizer, tem um problema cultural aí também. As pessoas aceitam como se fosse, isso é uma doença de idosos. Idosos, exatamente. Que seja uma consequência normal do envelhecimento. E não é, isso é um grupo pequeno de pacientes. A gente sabe que a idade é um fator importante, é um fator de risco importante. Então, quanto mais tempo nós vivemos, maior é o nosso risco de desenvolver doença de Alzheimer, não tem dúvida. Mas não é uma condição que a gente vai ter pacientes muito idosos que não têm a doença. Então, não é um carimbo, né, dizendo assim, olha, quem vai envelhecer vai ter Alzheimer. Claro que não.
Isso é uma característica dos médicos apenas brasileiros ou isso é disseminado no mundo todo? Assim, é no mundo, né? Se você pegar dados americanos, por exemplo, hoje nós temos nos Estados Unidos, em torno de 4 milhões de pacientes afetados com doença de Alzheimer. No Brasil a gente tem alguma estimativa? Não tem estimativa, né? Não conseguimos dados precisos sobre isso. Mas não deve ser muito diferente a nossa realidade. Um número menor em comparação à população, mas não deve ser muito diferente da situação deles lá. Né? Agora, desses 4 milhões de pacientes, apenas 1 milhão e 700 é que estão sendo tratados com algum tipo de medicamento. E em torno de 1 milhão e 200 é que estão usando os medicamentos que são realmente indicados para essa patologia. Então, veja, se lá nós temos essa dificuldade. Levando em conta que eles tiveram um presidente bastante popular, Ronald Reagan, que morreu de Alzheimer. Não só o Ronald Reagan, mas vários atores, né, pessoas conhecidas, né, o Charles Bronson, por exemplo, morreu afetado pela doença, né? Então, sei lá, com toda a estrutura que eles têm de saúde, ainda eles têm essas dificuldades, para nós aqui ainda continua, né? Você pode ver que o problema é bem maior, né, do que o deles lá. O senhor falou que a faixa etária é por volta dos 65 anos, mas existem sintomas prévios numa idade mais precoce que possam indicar que aquela pessoa faz parte de um grupo, vamos dizer, de risco da doença de Alzheimer? Hoje se tentou fazer uma separação entre o que é um indivíduo normal, entre o indivíduo normal e o indivíduo com doença de Alzheimer, em um estágio intermediário nisso daí. Então, se definiu isso como, na tradução para o português, como um déficit cognitivo leve. O que seja isso? São aqueles pacientes que têm uma queixa de memória, mas eles não são demenciados. O restante da cognição desses pacientes é totalmente normal. Então, ele só tem essa queixa de memória, só isso, ponto final. Então, esses pacientes seriam um grupo, vamos dizer assim, de risco para que a gente pudesse desencadear a doença de Alzheimer. A gente sabe, né, por estudos estatísticos, que esses pacientes eles têm uma taxa de conversão para a doença de Alzheimer anual muito maior do que os pacientes que não têm esses critérios diagnósticos. Então, seria assim, esses pacientes com déficit cognitivo leve, que a gente consegue mapear no dia a dia, algo em torno de 10% a 12% por ano podem evoluir para uma doença de Alzheimer. Enquanto a população normal em torno de 2% a 4%. Agora, também é difícil mapear um indivíduo com uma perda de memória numa idade, vamos dizer, uma idade produtiva por volta dos 45, 50 anos. Quer dizer, é difícil fazer o acompanhamento desse indivíduo para saber se ele vai desenvolver. A queixa de memória é normal, é uma situação frequente. Né? Quem não esquece, tire a primeira pedra. Eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que até eu entendo até como um mecanismo cerebral que a gente esquece, tem um mecanismo para esquecer. Né? Então, acho que é uma maneira da gente não... se o cérebro não tivesse essa capacidade de deletar certos dados, como é que nós ficaríamos? Seria uma vida incompatível. Né? Então, até um certo ponto, é normal a gente esquecer. Agora, a partir do momento que esse esquecimento começa a trazer prejuízo de atividades de vida diária, esse esquecimento começa a chamar a atenção de toda a família, ele começa a fazer ter uma série de condutas erradas em casa, eu acho que aí é um paciente que merece ser investigado e acompanhado. Bom, mais sobre o esquecimento nós vamos falar no próximo bloco. O programa Olho Clínico vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, é só um instante. Não estraguem os livros de nossas bibliotecas. 30 mil livros, aproximadamente. Esse número te impressiona? Pois bem, essa é a quantidade de livros estragados no acervo do sistema de bibliotecas. A recuperação de um livro pode levar, em média, 3 horas de serviço. Porém, levando em consideração a grande quantidade de livros estragados, um exemplar pode esperar em até 6 anos pelo seu conserto. Digamos, usuário, que você precisasse fazer um trabalho, fosse em uma de nossas bibliotecas e não pudesse emprestar o livro porque ele está estragado devido ao mau uso de um outro usuário. Isso seria um grande problema, não? Colabore conosco. O livro é seu. Faça bom uso dele. Apenas um lembrete. Não tente recuperá-lo usando grampos, fitas e demais materiais colantes. Isso pode danificar ainda mais o nosso acervo.
Voltamos com o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre a doença de Alzheimer, uma doença cuja descoberta está completando 100 anos. Agora, em 2006, estou conversando com o Dr. Mauro Piovesan, ele é geriatra do Ambulatório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Paraná, dos Prodiclínicas da Universidade Federal do Paraná. Então, Mauro, a gente estava falando no bloco anterior sobre essas lesões neurais. Hoje já se sabe exatamente onde elas acontecem? Sim, então tem estudos interessantes, principalmente um deles que é por um autor chamado Braque, né, em que ele é um neuropatologista, ele começou a estudar cérebros, né, então ele viu que as lesões iniciam-se em determinadas áreas do cérebro, em todos os pacientes, e a partir dessas lesões, dessa parte inicial, ele acaba se disseminando. Então explica, essa área inicial são áreas envolvidas em memória, então explica por que esses pacientes, a primeira queixa deles é em relação à memória. Lógico, com o passar do tempo, essas lesões vão evoluindo, né, e vão comprometendo outras áreas, né, tanto as placas senis quanto os emaranhados neurofibrilares, e isso acaba comprometendo todo o cérebro e comprometendo toda a condição do indivíduo. Novamente, o porquê que inicia-se exatamente ali, qual é o fator que desencadeia essas lesões, não se sabe ainda, não se tem qualquer ideia do que seja o fator desencadeador de tudo isso. Mas você sabe, né, como que as coisas são desencadeadas. Apesar que existem controvérsias em relação a essas lesões. Alguns acham que seja apenas um marcador de dano neuronal, né? Não teria uma condição direta na doença. Mas isso são situações controversas que vão levar algum tempo ainda, porque a gente saiba direitinho como que as coisas vão caminhar. A gente pode dizer que o principal sintoma da doença de Alzheimer, ou o sintoma inicial, é a perda de memória? Na grande maioria dos pacientes, sim. Então, o que leva, né, o paciente ao médico, né, leva ao nosso ambulatório lá, é a queixa de memória. Mas eu acho que tem outras situações que também tem que chamar um pouquinho de atenção, né, por exemplo, para quem está cuidando, que muitas vezes o paciente em si, ele não tem a noção do que esteja acontecendo, né? Mas, por exemplo, situações em que ele começa a perder o auto-julgamento, de às vezes sair mal vestido ou com uma roupa inadequada, situações que ele começa a ter um comportamento social um pouquinho inadequado, dificuldades para certas tarefas do dia a dia, né? A repetição, muitas vezes, da mesma pergunta. Então, ele fica repetindo, que horas são? Depois ele volta, mas que horas são? Então, ele fica repetindo isso durante o dia. Dificuldade para se vestir, dificuldade para a sua higiene pessoal. Então, são uma série de sinais que tem que chamar atenção. Ou seja, eles acabam se refletindo numa alteração importante de atividade de vida diária e também de qualidade de vida. Mesmo aquelas atividades de repetição mecânica? Sim, às vezes sim. Você vê pacientes, por exemplo, que cozinhavam muito bem, faziam determinados tipos de comida, depois eles vão perdendo essa capacidade, não conseguem mais fazer aquilo. Ou um trabalho manual, crochê, tricô, e eles, com o tempo eles começam a perder. Que muitas vezes até o aspecto de memória, como nós falamos inicialmente, às vezes até é atribuído ao próprio fator envelhecimento, né? Mas quando vai se ver, quando a gente vai investigar um pouquinho mais a fundo, além da memória, eles já começam a ter essas dificuldades. E às vezes é isso que mais chama a atenção na família. A partir daquele momento que a família começa a ver que existe alguma coisa errada com esse paciente. Bom, a partir desse momento a família procura um médico. Como que é feito o tratamento, o acompanhamento da doença de Alzheimer, já que não existe cura para ela? Não. Então, veja bem, primeiramente é sempre fazer um diagnóstico, né? Então, a gente sempre faz o diagnóstico, o diagnóstico é dado como provável doença de Alzheimer, né? Porque é um diagnóstico clínico. Não existe nenhum exame que pudesse nos confirmar esse diagnóstico. Os exames que são feitos, a finalidade é simplesmente excluir qualquer causa tratável da doença. Então, uma situação que a gente vê frequentemente a nível de consultório, mesmo no hospital de clínicas, as pessoas acham que fazendo uma ressonância magnética ou uma tomografia, isso vai dar o diagnóstico. Não. A finalidade de um exame de imagem é excluir qualquer outra situação, ou uma hidrocefalia, ou um tumor, ou uma lesão vascular, que pudesse justificar aquele dano cognitivo no paciente. Então, isso é uma coisa importante, né? A gente dá o diagnóstico de provável porque ele é baseado em dados clínicos. O diagnóstico definitivo seria feito somente com biópsia, seria dado somente com biópsia cerebral. Então, é uma situação que a gente não pode fazer na prática, no dia a dia. Então, são os casos extremamente selecionados, em que existe uma dúvida diagnóstica, a gente acaba levando. Mas isso é uma situação que eu diria assim, extremamente infrequente na prática clínica.
Então, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você já pode começar, além do que, desculpe, estava esquecendo também do aspecto, além da avaliação clínica, você também tem que ter uma avaliação neuropsicológica desses pacientes, para você poder detectar aonde estão os danos, se existe o dano, se ele preenche critério diagnóstico para quadros de Alzheimer. E a partir daí você iniciar o tratamento com as medicações que nós temos hoje disponíveis. E como é que é? O bom tratamento, na verdade, é só para minimizar os efeitos da doença ou para tentar retardar um pouco Exatamente. o Alzheimer? As medicações que nós temos hoje são medicações que não são curativas. Então, elas se propõem, dentro daquele grupo de pacientes que respondem a ela, fazer com que a doença evolua numa intensidade menor, fazendo com que esse paciente possa se manter mais ativo, com atividades de vida diária mantida por um tempo maior. É exatamente para isso que serve a doença, a medicação. Então, a gente tem que explicar muito bem para a família, para que eles não saiam com uma falsa impressão da medicação. Então, eles têm que saber muito bem que a medicação se presta para essa finalidade. Agora, em que medida essa medicação pode retardar esses efeitos? Isso é possível medir já se tem Veja bem, estudos? tudo isso, essa medição, ela é feita através de avaliação neuropsicológica. Então, a gente sabe que um paciente sem tratamento, isso são de estudos, né? Sem tratamento, eles têm uma perda muito maior em testes neuropsicológicos do que aqueles pacientes que tomam a medicação. Então, essa resposta à medicação é baseada em termos de resposta aos testes neuropsicológicos. Agora, os medicamentos são oferecidos pela rede pública? Existem dois tipos de medicamentos que são fornecidos pela rede pública, né, que é a rivastigmina e o donepezil. São medicamentos que eles têm um mecanismo de ação semelhante, uma resposta semelhante. Então, são o que nós temos hoje de melhor em termos de tratamento. Lógico, em termos de pesquisa, porque outro detalhe é que nós somos muito procurados, no sentido de, não, mas eu ouvi falar que tal estudo, ou células-tronco, ou determinado medicamento. Não, você tem uma série de pesquisas em relação ao tratamento da doença de Alzheimer, mas são a nível de pesquisa. Então, ainda isso não está liberado, e eu imagino que vai demorar algum tempo até que a gente tenha, né, outras drogas aí que vão entrar nesse perfil. Agora, uma doença com essas características é uma doença que não atinge apenas uma pessoa, ela atinge toda a família, os cuidadores. Como é que tratar também desse núcleo todo? Veja bem, além do problema médico, é um problema social, né, porque a família é muito afetada. Então, você imagina, você ter uma pessoa que até algum tempo atrás conseguia manter, ela tinha uma vida de relação com a família, e de um determinado momento em diante, ela começa a ter uma série de dificuldades. A gente tem que lembrar que esses pacientes também fazem muitas, junto com o quadro de memória, eles também fazem muita alteração comportamental. Eles são mais depressivos, eles têm quadros alucinatórios, quadros de agressividade, apatia. Então, tem toda uma gama de outras situações que também se somam. E isso se repercute de maneira importante a nível da família. Se ela tem uma estrutura, tanto do aspecto emocional quanto financeiro, para ter o cuidado, até ela consegue minimizar. Agora, se veja num país como o nosso, em que existe uma série de limitações, fica difícil, às vezes, você cuidar de um paciente desse a nível de residência. Então, muitas famílias acabam optando de asilar esse paciente, para que ele tenha um cuidado melhor e eles também possam ter a vida deles. E também em relação ao cuidador, a gente não pode esquecer isso, porque quem está em contato direto com esses pacientes, eles sofrem do famoso estresse do cuidador. Eles são indivíduos que procuram mais o médico, são mais hipertensos e muitas vezes acabam tendo uma série de complicações de saúde pelo estresse decorrente do cuidado. Às vezes até morrem antes do paciente, quer dizer, a gente cônjuge, exatamente, irmãos. Às vezes é o que acontece. E pelo estresse que ele está vivendo, muitas vezes são pessoas também idosas que estão cuidando, né, de outro idoso, então tudo isso acaba gerando uma situação complicada. Agora, diante de um quadro tão complicado assim, é possível ter esperança com relação às pesquisas do tratamento da doença de Alzheimer, até de uma cura da doença de Alzheimer? Eu penso que sim, porque, como eu lhe falei, a pesquisa está muito adiantada. Não se sabe a causa, mas já se sabe todo um mecanismo que está envolvido, né, no aparecimento dessas lesões, está se estudando, inclusive tem algumas drogas que estão sendo testadas, né? Foi tentada uma vacina, né? Mas ela acabou tendo uma série de
problema, então ela teve que retornar aos estudos, né? Quando você tentou essa vacina em pacientes, em humanos, então teve uma série de problemas, com o óbito dos pacientes, então tiveram que retornar aos estudos, então está se refazendo toda essa investigação. Então, mas eu sou otimista, eu acho que em alguns anos nós vamos ter, sim, uma medicação que vai curar a doença. Mas isso vai passar, primeiro, a gente ter um diagnóstico precoce, a gente tem que ter um marcador precoce dessa doença, coisa que a gente não tem. Tudo que existe também é nível de pesquisa, que para o dia a dia fica extremamente complicado de se fazer. Então, acho que começa por aí e, a partir daí, com medicamentos mais eficazes, a gente vai conseguir a cura da doença. Muito bem. Dr. Mauro Pievesan, geriatra do Ambulatório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Paraná, eu quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito do tema que foi tratado nesse programa, o mal de Alzheimer, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Agradeço muito sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Até lá.